O ar sobre as águas turquesas do Caribe não sopra mais com a leveza das brisas tropicais, ele carrega agora o cheiro metálico da pólvora e o peso sufocante de uma era que desmorona sob as botas de uma superpotência redespertada. Nas sombras dos palácios de mármore em Washington, o destino de nações inteiras está sendo selado por canetadas que ecoam como disparos de artilharia, enquanto o mundo assiste, em silêncio absoluto, ao desmantelamento de um eixo que outrora parecia inabalável. A queda de Nicolás Maduro não foi apenas uma transição de poder, mas um cataclismo geopolítico que enviou ondas de choque das selvas do Orinoco até as praças históricas de Havana, sinalizando que a paciência da águia americana finalmente se esgotou. O líder venezuelano, outrora o herdeiro de um império de petróleo e retórica revolucionária, viu seu mundo ruir em uma operação de precisão cirúrgica, deixando para trás um vácuo de poder que os Estados Unidos estão mais do que dispostos a preencher com ferro e determinação. Com a captura do bastião chavista, o olhar gélido e implacável de Donald Trump voltou-se para o norte, cruzando o mar em direção à ilha de Cuba, o último reduto de uma ideologia que ele jurou erradicar do hemisfério ocidental. Através das ondas digitais da trufe social, as palavras do presidente americano não foram meras declarações diplomáticas, mas sim ultimatos de guerra, ressonando como o toque de clarim que precede uma invasão inevitável. Façam um acordo antes que seja tarde demais, sentenciou o comandante em chefe, uma frase que paira sobre o palácio presidencial em Havana como uma guilhotina invisível, pronta para cair ao menor sinal de resistência ou hesitação. O aviso foi claro: o tempo da diplomacia de bastidores e das concessões lentas evaporou-se no calor das explosões da semana passada, dando lugar a uma era de ultimatos brutais e consequências imediatas. Trump, em sua retórica incendiária, expôs as veias abertas da relação entre Caracas e Havana, descrevendo um sistema de simbiose que sustentava a resistência socialista através de um fluxo constante de ouro negro, em troca de punhos de ferro. Durante décadas, o petróleo venezuelano serviu como sangue vital que corria pelas artérias de Cuba, permitindo que a ilha mantivesse sua postura desafiadora diante do embargo econômico mais longo da história moderna. Em troca desse combustível, Cuba exportava seu bem mais sombrio, o aparato de inteligência e segurança, os chamados serviços de proteção, que formavam o escudo humano e tecnológico ao redor de Maduro e seu mentor, Hugo Chávez. Eram esses guardiões silenciosos, treinados no rigor da Guerra Fria, que garantiam que a chama da Revolução Bolivariana não fosse apagada pelas pressões internas ou conspirações externas. Mas esse pacto de sangue e petróleo foi rasgado de forma violenta e definitiva nas primeiras luzes de janeiro, quando as forças especiais americanas romperam as defesas venezuelanas em um ataque que desafiou a imaginação militar. O que Trump chamou de "o fim" foi, na verdade, um massacre nas sombras, onde a elite da segurança cubana encontrou seu destino final sob o poder de fogo avassalador de uma nação que não aceita mais o "não" como resposta. Pelo menos 32 militares cubanos, os melhores entre os melhores, homens que eram a sombra de Maduro, foram aniquilados em um confronto que durou poucos minutos, mas que mudou o curso da história para sempre. Suas mortes não foram apenas baixas de combate, mas o desmoronamento do mito da invencibilidade cubana, provando que nem a lealdade fanática nem o treinamento rigoroso são páreos para a tecnologia de guerra do século XXI. A maioria desses cubanos morreu no ataque dos Estados Unidos da semana passada, declarou Trump com uma frieza que gela a alma de qualquer estrategista, sublinhando que a proteção que Havana oferecia tornou-se uma promessa vazia e mortal. A Venezuela, agora sob a proteção direta do exército mais poderoso que o mundo já conheceu, foi declarada território livre dos bandidos e chantagistas, que a mantiveram refém por gerações. O anúncio de que não haverá mais petróleo ou dinheiro indo para Cuba, zero, soou como o fechamento de uma válvula de oxigênio para um paciente em estado crítico, condenando a economia da ilha a uma asfixia lenta e dolorosa. Sem o apoio venezuelano, Cuba se vê isolada em um oceano de hostilidade, observando as luzes de Miami brilharem no horizonte enquanto suas próprias cidades mergulham em uma escuridão que vai muito além da falta de energia elétrica.
A tensão aumenta a cada hora, com navios de guerra americanos patrulhando as águas internacionais com uma agressividade que não se via desde a crise dos mísseis de 1962, aguardando uma ordem que pode vir a qualquer momento. O suspense é palpável. Nos quartéis de Havana, o som das engrenagens de defesa sendo preparadas é o único ruído que quebra o silêncio de uma população que espera, com o coração na mão, pelo próximo movimento do gigante do norte. Trump, em um lance de mestre que mistura escárnio político com estratégia psicológica, chegou a sugerir o nome de Marco Rubio para liderar a transição cubana, um golpe direto no orgulho nacionalista do regime. Colocar um filho da diáspora, um adversário ferrenho do castrismo, no centro do poder em Havana seria o ato final de humilhação para um sistema que resistiu a 10 presidentes americanos, mas que parece estar perdendo a luta contra o 11º. A ilha, governada pelo mesmo grupo ideológico desde que as barbas de Fidel Castro desceram da Sierra Maestra em 1959, enfrenta agora o desafio mais existencial de sua longa e turbulenta história. O fantasma de Fulgêncio Batista, o ditador deposto pela Revolução, parece sussurrar nos ouvidos dos atuais líderes que a roda da história está completando seu giro sangrento, voltando ao ponto de partida. Miguel Díaz-Canel, o sucessor de uma linhagem de revolucionários, encontra-se agora encurralado entre a lealdade ao passado e a sobrevivência do futuro, sabendo que cada palavra sua pode ser o gatilho para uma invasão total. A sombra de Fidel e Raul paira sobre as decisões tomadas em bunkers secretos, mas até mesmo os heróis da Revolução parecem impotentes diante da realidade de uma frota naval que bloqueia o horizonte. A retórica de guerra não é apenas dirigida aos governantes, mas serve como um convite à insurgência interna, um chamado para que o povo cubano perceba que o escudo que os protegia transformou-se em uma gaiola prestes a ser esmagada. O suspense nas ruas de Havana é cortante. As pessoas sussurram sobre o destino de Maduro, perguntando-se se os irmãos venezuelanos foram os primeiros de uma fila que termina inevitavelmente em suas próprias portas. O embargo de quase 70 anos, que antes era uma barreira econômica, transformou-se agora em uma arma de cerco medieval, adaptada para a era dos drones e da guerra cibernética, onde a informação viaja mais rápido que o som das explosões. Washington não quer apenas uma mudança de governo. Ela busca a erradicação total da influência socialista no hemisfério, um expurgo geográfico, que não aceita neutralidade ou dissidência. Sugiro fortemente que façam um acordo. A frase ressoa como um ultimato de um conquistador antigo diante dos portões de uma cidade sitiada, oferecendo a paz apenas em troca de uma rendição incondicional. A pergunta que ecoa nos corredores do poder em todo o mundo é: o que Cuba tem a oferecer em um acordo que não envolva o desmantelamento completo de tudo o que defendeu nas últimas 7 décadas?